Diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, estou lendo o capítulo 2, versículo 2 agora. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do engrandecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Podemos assentar, por favor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e porque nós podemos meditar nela mais uma vez nesta manhã. Nos ensine, ó Deus, por meio do que o Senhor tem para nós nesse texto do profeta Jonas. Oramos pedindo, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma vez uma moça estava saindo para viajar com seus amigos, e a mãe chegou para ela e disse assim: minha filha, vá com Deus. E ela olhou para a mãe e disse o seguinte: mãe, o carro está cheio, só se Deus for no porta-mala. Eles saíram para a viagem e eles sofreram um acidente. Naquele carro, no porta-mala, tinha uma caixa com alguns ovos. E o acidente foi trágico. Todos faleceram, o carro ficou acabado. O único lugar no automóvel que não foi danificado e que os ovos não quebraram foi justamente no porta-mala. Provando que Deus, ele está presente em todos os lugares e que com Deus não se brinca. Aquela menina, ela zombou de Deus, desobedeceu ao Senhor e trouxe sobre eles um problema imenso. Quando o problema vem sobre a vida de uma pessoa, e esse problema ele é condicionado a uma atitude de desobediência, é terrível. Foi o que aconteceu com o profeta Jonas. O problema que ele trouxe sobre ele e sobre a tripulação, sobre outras pessoas, foi um problema ocasionado por conta da sua desobediência contra Deus. Deus o havia mandado para um lugar, e Jonas, desobedecendo ao Senhor, ele foge da presença de Deus para um outro lugar. E depois que Jonas tenta fugir da face de Deus, Deus envia um grande peixe a fim de levar Jonas a cumprir a sua vontade. Isso está no capítulo 1, versículo 17. Capítulo 2, que é o capítulo que nós lemos também, Deus ouve e responde à oração de Jonas. E Jonas ora por libertação
Jonas louva a Deus na sua oração por preservar a sua vida. E a inesperada libertação da morte certa para Jonas, irmão, é entendida no texto como uma ação direta de Deus em favor da oração que Jonas havia feito. A oração de Jonas é mais um agradecimento pelo livramento do Senhor do que uma súplica para que Deus o livrasse. Então Deus ora agradecendo e dizendo assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me ouviu da onde eu estava e me livrou de uma situação ruim. Em algumas traduções ou versões da Bíblia, irmão, ainda que não apareça a ideia desse agradecimento ou desse pedido de Jonas, nós encontramos apenas um pedido de Jonas. No capítulo 1, ou melhor, no versículo 4, parte B, do capítulo 2, que diz assim: todavia tornarei a ver o teu santo templo. O que Jonas almeja, irmão, que ele pede ao Senhor é o seguinte: Senhor, eu estou aqui nessa sepultura, nesse profundo abismo, mas eu quero ver o teu santo templo. Eu quero, Senhor, contemplar de novo a tua face. E no versículo 9, nós vemos agora o profeta que desobedeceu, arrependido do seu pecado. Ele diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Jonas agora, irmãos, está arrependido diante do Senhor. Isso nos leva a nós entendermos que as orações nem sempre são respondidas porque nós pedimos. Mas as orações, pelo menos à luz desse texto aqui, irmão, elas são respondidas quando nós nos arrependemos. Porque a oração de Jonas foi respondida porque ele se arrependeu do seu pecado. O versículo 9 é claro sobre isso: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Eu votei e pagarei, e do Senhor vem a salvação. Duas lições iniciais para nós aqui, irmãos. Primeira, nós devemos agradecer mais o Senhor pelos livramentos do que pedir. Nós sabemos que Deus nos livra em todo o tempo. Amém, irmão? Mas você já agradeceu ao Senhor hoje? Segunda lição é que às vezes não temos respostas porque não nos arrependemos da nossa desobediência a Deus. Irmãos, a falta de arrependimento tranca o caminho para o céu. Quando nos arrependemos do pecado, o caminho é aberto. E quando confessamos esses pecados, a Bíblia diz em 1 João 9, que o Senhor nos perdoa de todos eles. Quando nos arrependemos da nossa desobediência a Deus, o caminho para as orações respondidas, ele está aberto. Por isso que o que nós podemos aprender nesse texto aqui, irmãos, é que quando nos arrependemos da nossa desobediência a Deus, Ele responde às nossas orações. Eu quero compartilhar duas formas que Deus responde nossas orações quando nos arrependemos da nossa desobediência a Ele. E a primeira forma é nos livrando das situações difíceis. Versículo 6, a parte C, diz assim, do capítulo 2: mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Qual que é as situações difíceis que Jonas
enfrentam. Quais são essas situações difíceis? Primeira delas, no versículo 1, Jonas está sendo provado, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas está numa situação difícil, no ventre de um peixe, que para nós, a gente nem consegue entender como isso aconteceu, mas aconteceu porque está na Bíblia, e isso foi consequência da sua desobediência. Deus estava provando Jonas nesse momento, para que ele fosse aprovado pelo Senhor. Uma outra situação difícil de Jonas está no versículo 2, quando ele diz: e na minha angústia clamei ao Senhor. Nós vemos o Jonas, o profeta, agora angustiado na alma, sua alma abatida, sua alma apertada, cheia de dores, de angústia no coração por causa da sua desobediência. Você já ficou angustiado e angustiada? Parece que o peito aperta, tem uma pressão assim. Essa angústia, irmãos, Jonas estava sentindo naquele momento. Uma outra situação difícil de Jonas, no versículo 4, a parte A: e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Agora, Jonas se sente longe do Senhor. Ele diz assim: Senhor, cadê o Senhor? Lançado estou da tua presença, estou longe dos teus olhos. Olha que situação horrível, irmão. Alguém sentir que está longe do Senhor na vida. E uma outra situação difícil de Jonas, versículos de 5 a 7, quando Jonas percebe que seria o fim da sua vida. Ele diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas enrolaram na minha cabeça, e eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando, olha a palavra aqui, irmãos, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Agora Jonas se vê, irmão, totalmente sem volta, sem fim. E ele ora ao Senhor, com a alma desfalecida, com a alma angustiada. Situações de uma pessoa ansiosa, deprimida, sofrida, com difíceis consequências na vida, por uma simples, ou melhor, simples não, né? Por sua desobediência ao Senhor. E nós vemos aqui, nesse texto, o testemunho de Jonas, irmão. Olha o que Jonas testemunha do que Deus fez na vida dele diante dessas situações difíceis. Jonas diz assim: contudo, o Senhor fez subir da sepultura a minha alma, ou a minha vida. O Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, ó Senhor meu Deus. O que Jonas considera é a descida ao fundo do mar como uma descida ao fundo dos mortos, porque ele diz assim: eu estou na sepultura. Ele estava, irmãos, vivo no ventre de um grande peixe, mas ao mesmo tempo que estava vivo, ele estava enterrado nas profundezas do Mediterrâneo. As chances de Jonas sobreviver aqui, irmãos, eram nulas. Jonas nada podia fazer por si mesmo. Ele está completamente derrotado pelas circunstâncias. Porém, quando tudo parece perdido, Jonas clama a Deus, e Deus o arrancou das entranhas da morte, do poder da sepultura, e o trouxe de volta à vida. Só Deus pode dar vida. Só Deus pode resgatar uma pessoa da perdição, do charco de lodo, do pecado. Só Deus pode, irmãos, transformar o que é ruim em bênção. Mas a partir, e se principalmente essas consequências forem devido ao pecado, mas a partir do arrependimento real na vida.
Deus tem poder para nos livrar das situações irremediáveis. Você já passou por uma situação que para você não teria mais jeito? Onde você já se sentiu no fundo do mar, enclausurado, enclausurada, parecendo que a vida não tinha mais início? Já passou por isso? Eu já, irmão. Mas quando nós chegamos ao fim da nossa linha, ainda lá a mão de Deus se estende para nos resgatar. Diz o salmista também no Salmo 139. Ainda que eu desça no profundo do abismo, tu estarás comigo. Ainda que eu fuja da tua presença, o Senhor estará comigo. Quando nós chegamos, irmãos, ao fim dos nossos recursos, e você sabe disso, né? Que às vezes em situações nós fazemos e dizemos assim: Senhor, eu não consigo fazer mais nada. Eu não tenho mais força. Eu não sei para onde continuar. Já fizemos de tudo, já gastamos tudo. Já empreendemos tudo. Mas quando nós chegamos, irmãos, no fim dos nossos recursos, sejam eles financeiros, emocionais, espirituais, você precisa entender que os celeiros de Deus ainda continuam abertos para nós. Deus é o Deus da provisão. A necessidade extrema do homem é apenas mais uma oportunidade para Deus agir. Saiba disso. E quando chegamos a uma situação irremediável, Deus faz um milagre. Existe um hino que diz que Deus é nosso abrigo em cada vendaval. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Lembra desse hino? Nele tenho, pois, toda a proteção, confiado em seu amor leal, em qualquer perturbação. Deus age desta forma. O que Deus fez na vida de Jonas? Livrou Jonas daquela situação difícil. E é esta frase que resume Jonas 1, 17 a 2, 10. Quando nos arrependemos da nossa desobediência a Deus, Ele responde nossas orações. Como Ele responde? De algumas formas. Primeira, nos livrando das situações difíceis, como vimos aqui. E a segunda forma que Deus responde nossas orações, irmão, quando nos arrependemos, é que Deus nos leva, ou nos levando a cumprir a sua vontade. Versículo 10 do capítulo 2 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas não quis ir por bem, então Deus disse assim: ó, bicho velho, você vai, mas você não quis ir, mas você vai de qualquer forma. Eu vou arrumar um jeito de você ir para onde eu quero que você vá, e que você seja, nem que seja empurrado, você vai fazer a minha vontade. E o que Deus fez, irmão? Falou, pois, o Senhor ao peixe. Olha que maravilha. Deus, o Criador do universo, comanda, fala até aos animais. Deus, o Criador do universo, falou de alguma forma aquele peixe. Não sei se era uma baleia, embora algumas traduções aparecem aí que é baleia, mas a minha aparece aqui que é peixe. Não importa. Mas Deus falou aquele animal. E uma das maiores bênçãos, irmãos, como servos do Senhor, que temos, é podermos cumprir a sua vontade. É podermos estar dentro da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é sempre perfeita, boa e agradável. E quando o seu patrão te escolhe para uma responsabilidade onde você trabalha, como é que você se sente? Você está servindo a quem? Lá no teu emprego, com o teu patrão, é a vontade de quem que você está fazendo? Como você deveria se sentir? Deus te escolhendo para fazer algo. Deus te chamou hoje para fazer o quê? Deus chamou Jonas para ir pregar a Nínive. Ele fugiu, mas nós vamos ver aqui que ele foi de qualquer jeito. A gente não precisa, irmãos, esperar
que Deus mande um peixe, uma situação difícil, para nós realizarmos a sua vontade. A gente pode fazer por escolha própria. Mas aqui o contraste entre o ser humano que desobedeceu, no caso de Jonas, e o ser humano irracional que obedece é muito grande. É interessante que o Jonas, possuidor de intelecto, emoções de vontade, que pode falar com Deus, ou que podia falar com Deus em qualquer momento, ele não ouve Deus, ou se ouve e não obedece, ouviu e não obedeceu. Mas é interessante que quando Deus falou a baleia obedeceu na hora. Interessante isso, né, irmãos? O contraste entre o humano que desobedece e o ser irracional que obedece a Deus. Obedeceu, largando Jonas exatamente em um lugar estratégico. Aquele peixe, irmão, poderia ter largado Jonas, vomitado Jonas na Itália. Poderia ter vomitado Jonas na Espanha. Poderia ter vomitado Jonas na África. Mas o peixe vomitou Jonas numa praia do Mediterrâneo. Sabe por quê? Porque era um lugar perto da onde Jonas tinha que cumprir a vontade de Deus. Deus fez isso, irmão. A vontade do Senhor era Nínive. Você vai lá, Jonas, e vai pregar a mensagem de desaprovação para aquela turma pecadora. Você vai lá, nem que seja empurrado pelo peixe, mas você vai. E o peixe lança Jonas em um lugar estratégico para que Jonas cumprisse a vontade do Senhor. É muito bom isso aqui para nós, irmãos, porque Deus fará de tudo para nos levar a cumprir a sua vontade perfeita. Deus fará de tudo para nos levar, ou nos levar, não é livrar ali. Eu acho que eu estou... O segundo, por favor, segundo ponto, aí, pode passar mais um, aí sim, Deus fará de tudo para nos levar a cumprir sua vontade perfeita. Fez isso com Jonas, e o propósito, irmão, da tempestade que enfrentamos na vida. Você passa por tempestade ou não? Sim ou não? Tempo difícil? Ou difíceis? Então, qual que são os propósitos delas? É nos levar a sermos mais úteis e cumprirmos a vontade do Senhor. Foi assim com Jó. Quando Deus levou Jó para ser provado e tentado. Porque lá no final da vida de Jó, mesmo que ele passou por toda aquela provação, por tudo aquilo, irmão, lá no final, Jó disse assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Percebe o que a aprovação fez na vida de Jó? Percebe o que a aprovação fez na vida de Jonas? Ninguém que luta contra a vontade de Deus vai sair vitorioso, irmãos. Lutou contra a vontade de Deus na vida, nocaute na certa. Uma hora Deus vai levar você a cumprir a vontade. Saiba disso. Saiba disso. Não adianta você fugir. Você pode ir para qualquer lugar. Mas Deus vai achar você onde você está. Eu não quero mais ficar aqui no verão. Quero ir para outro lugar. Você vai e muda sem ser a vontade de Deus. Deus movimenta o mundo e te traz de volta. Eu quero namorar com tal pessoa. E você sabe que aquela pessoa vai estar escolhendo outra por causa da beleza. Se não for a vontade de Deus, vai movimentar o mundo e vai te trazer para outro lugar, para outra pessoa, ou para aquela pessoa. Não adianta. Deus movimenta o mundo para nos fazer cumprir a vontade dele. Saiba disso. É o emprego. Eu quero sair desse emprego porque eu não estou mais sentindo bem aqui. Mas se a vontade de Deus for lá, fique lá, porque você pode sair e sofrer depois. Tenho falado isso para as meninas lá em casa. Cuidado com a decisão que você toma. Pode não ser a vontade de Deus. Pode não ser eu também. Cuidado com as minhas decisões. Pode não ser a vontade de Deus. Deus movimenta tudo para nos fazer e nos colocar dentro da sua vontade. Deus quer que a sua vontade seja conformada a dele, contra a obra missionária também.
Porque Jonas era um missionário, era ou não era? Ele tinha que ir para Nínive, pregar a mensagem de salvação para que o povo se convertesse. Ele não quis fazer missões, Deus usou os seus meios para colocar Jonas no caminho da missão de novo. Nós temos que cumprir a obra missionária de Deus, seja contribuindo, orando ou indo, não importa. Apóstolo Paulo lutou muito tempo contra a vontade de Deus, irmão. Mas quando Deus o levou a um caminho, e aquele caminho de Damasco, a vontade perfeita de Deus foi feita na vida do apóstolo Paulo. Mas meu servo, te escolhi desde o ventre, então agora vai se cumprir a minha vontade na tua vida. E Paulo, dali para frente, se torna o servo forte do Senhor, que viajou por todo o mundo e que escreveu 70% do Novo Testamento. Deus fez sua vontade ser cumprida em Paulo. A oração também, para atender à vontade de Deus para com a sua vida, deve ser feita. Você já orou pedindo que Deus torne clara a vontade dele para você? Irmãos, sabe que a vontade de Deus já está revelada para nós. Eu quero descobrir a vontade de Deus. Você não tem que descobrir nada. Ninguém descobre a vontade de Deus. Por quê? Já está revelada. Você tem que pedir para Deus tornar clara a vontade dele. Não, Deus, deixa eu descobrir a sua vontade. Parece um negócio místico. Não é isso. A Bíblia é a vontade de Deus. Peça para Deus: Senhor, me ajude na hora que eu ler a Bíblia, entender o que o Senhor está falando. Vê a sua vontade aqui. Ora sim. Aí Deus vai tornar clara a palavra dele, a vontade dele para a sua vida e para você agir de acordo com os padrões da palavra do Senhor. E com base nesse texto, eu quero concluir. Nós vimos que Deus responde nossas orações pelo menos de duas maneiras, irmão. Primeira delas, Ele nos libertará das situações difíceis. Fez com Jonas, fez com outros e fará conosco. E segunda, é que Deus nos levará a cumprir a sua vontade. De qualquer forma, isso é um privilégio. E arrependimento é condição para serem apagados os vossos pecados. Isso está lá em Atos 3,19. Que arrependimento é condição para que os nossos pecados sejam perdoados pelo Senhor. O princípio é que arrependimento é condição para a bênção. Se arrependa, você tem bênção para a sua vida. Para que nossa oração ou nossas orações sejam respondidas, precisamos nos arrepender do que fazemos contrário à vontade de Deus. E que o não que recebemos quanto a nossas orações acerca da vontade diretiva de Deus possa ser entendido também pelo Senhor. Mas quando as nossas orações são respondidas quanto à vontade permissiva, também possam ser entendidas por nós. Porque existem duas vertentes da vontade de Deus. A vontade diretiva, que é aquela recheada de bênção. E a vontade permissiva é quando você chuta a porta e quer entrar de qualquer forma. Já que você está insistindo tanto, Deus diz assim: vai, já que você está chutando, então vai, lá na frente você colhe as consequências. Peça que Deus, irmão, através da sua oração, te ajude a entender a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar?